agora o Dr. Marcos Vinícius Cucunada, mestre em Direito de Custos Coletivos, especialista em Direito Notarial, presidente da Comissão de Direito Registral Notarial da UAB, que vai falar um pouco sobre incorporação imobiliária. Seja bem-vindo, Cucunada. Agradeço o convite feito pelo Dr. Fábio Mantina, pela OAB Jabaquara. É uma honra imensa pisar aqui pela primeira vez, né? O tema incorporação, análise sistemática. Por que me pareça, ontem eu estava nos escoteiros com meu filho, né? Ele lá brincando e eu no computador tentando fazer esses slides. Aí veio uma alma caridosa, falou, não, ó, faz assim que vai ficar bacana, né? E acabei fazendo ontem os slides. Só que esse slide, ele representa 10 anos de estudo. É singelo, né? Vocês vão perceber que a apresentação, ela é muito singela na questão gráfica. Só que eu só consegui concluir esse mapa mental depois de 10 anos. Tamanha a complexidade que é a sistematização da Lei 4591 de 64. Então, no momento que a lei, todo operador do direito tem essa dificuldade, eu tenho muita dificuldade em sistematizar a informação, né? Organizar a informação. Então, vamos começar. Você pode passar o primeiro slide, por favor? 10 anos para fazer isso. É sacanagem, né? Fala assim, não, você é um animal, né? Você é um cretino. 10 anos para fazer isso aí? 10 anos. Então, o que eu vou apresentar para os senhores? Em cada fase da incorporação, e eu dividi ela em 4 momentos, fundamentalmente falando, pela Lei 4591/64, a Lei de Incorporação Imobiliária, é somente a primeira e a segunda fase que é regência da 4591. O pré-lançamento e a terceira fase, você já encerrou a incorporação imobiliária, você já está em outro regime jurídico, você está no regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, você está no regime jurídico do Código Civil. Mas, didaticamente falando, dividir a incorporação em 4 momentos é importante. Com 22 anos de idade, eu fui convidado por uma construtora, Dr. Jorge Buni Neto, quem trabalha no mercado sabe, presidente da Trisul hoje. Com 22 anos de idade, ele me convidou para ser gerente comercial. Eu não sabia o que era um tapume, né? E ele falou, não, você quer? Entra na área, você vai ser o nosso gerente comercial, você vai trabalhar com mercado imobiliário, você vai trabalhar com tabela. E foi interessante para mim, porque eu compreendi uma coisa que ele sempre falou. Nada é impossível, desde que você queira. Nenhuma informação, nenhum conhecimento é impossível de você adquirir. Basta que você queira. E aí ele me deu a lei 4591/64 para eu ler. Evidentemente, eu estava no terceiro ano de faculdade de Direito, né? Não sabia ler naquela época, né? Eu só fui aprender a ler no mestrado, né? Quando você lê e consegue interpretar. É interessante isso, a questão do pensamento jurídico. Mas enfim, eu não sabia o que era o tapume, entrei no mercado, né? Aprendi, durante 2 anos aprendi muita coisa, fui para o tabelionato de notas, trabalhei 10 anos fazendo escritura pública para a própria construtora e desde 2012 eu advogo. Então, para quem pode passar para quem é do mercado, vai entender quais são as características de cada fase. E a primeira fase, a característica do pré-lançamento, é uma característica que envolve a palestra do vereador Paulo Frange. Por quê? Porque é nesse momento em que o incorporador imobiliário, o empresário imobiliário, junto com a imobiliária, que presta assessoria ao incorporador, é fundamental a presença do corretor, porque o corretor vive o mercado. E eu entendi o que é viver o mercado. Viver o mercado é você conversar sobre o mercado. É você participar diariamente de reuniões, em grupos, conversando com pessoas do mercado, para você conseguir compreender que tipo de produto você vai lançar. Então a gente tem que trabalhar, primeiramente, uma questão da viabilidade econômica. Eu tenho um empreendimento, eu vou lançar o quê?
eu vou conseguir vender, porque a lei de incorporação, ela traz um benefício, na verdade, um direito ao incorporador do risco. E qual que é o risco? O risco é você não vender, você transformar aquele empreendimento num micro. E tem muitos assim. Então, sem a assessoria de uma imobiliária, sem a assessoria de um corretor de imóveis experiente, fica muito difícil você lançar um empreendimento que tenha procura. Então, essa visão do Dr. Paulo Frange, a questão do zoneamento, é de obrigação de qualquer profissional da área imobiliária, principalmente os corretores de imóveis e os empresários do mercado, conhecerem o mercado, né? Conhecerem a questão do zoneamento com profundidade. E aí vem a segunda característica do pré-lançamento, que é a viabilidade técnica. Na questão, pode ficar. Na questão da viabilidade técnica, você tem que analisar a questão do coeficiente, verificar se aquele imóvel ele tem alguma restrição urbanística, alguma restrição voluntária. Nesse momento entra a figura do advogado. Então é muito importante sabermos que os loteamentos antigos, qualquer tipo de loteamento, mas os antigos, podem ter restrições voluntárias de construção vigente. Por quê? Porque o STJ, recentemente, numa das orientações de julgados, e eu tive a honra de assinar um artigo científico a convite do professor Arruda Alvim, é uma obra sobre as súmulas e dos tribunais superiores. E o Tribunal Superior, o STJ, ele tem uma série de julgados, não virou súmula ainda, mas uma série de julgados que trata que no momento em que o loteador ele restringir voluntariamente e de forma unilateral, isso está previsto na 6766/79, ele fizer uma restrição de construção, essa restrição ela se tornará vigente até eventual mudança legislativa lá na frente. Ou seja, se a restrição ela for pior que a lei, ela vai prevalecer. Então a gente tem um combate muito interessante. Quando o loteador ele lança o empreendimento, lança a restrição, quando abre a matrícula do lote, aí vem a grande pergunta: o registrador de imóveis, ele transporta essa informação para a matrícula do lote? Não transporta. Mas deveria transportar? Deveria. Mas o STJ, mesmo que não haja essa informação na matrícula do lote, que é a matrícula que o incorporador imobiliário vai analisar para adquirir o terreno, que o advogado vai analisar, que o empreendedor vai analisar, quando ele lança o empreendimento, vem o MP, vem uma associação de moradores e fala: não, tem uma restrição aqui. E aí começa toda a confusão do mundo. Então, nesse primeiro momento, é importante sabermos que o due diligence feito pelo advogado é muito importante. É fundamental. Para que você vá até a raiz, que é o loteamento. Então, às vezes o loteamento tem 50 anos e a lei de incorporações ela pede o quê? Junte um histórico de 20 anos. Aí você pega uma restrição urbanística que tem 50 anos, que não é uma restrição legal, é uma restrição voluntária e vigente. Então isso é muito perigoso para o empreendimento imobiliário. E a outra característica do pré-lançamento é o pirata, que todo mundo conhece, né? Todo mundo do mercado imobiliário conhece o pirata, que é aquela situação concreta que o corretor de imóveis ele vai fazer cadastro de potenciais clientes, e esses potenciais clientes, né, vão verificar, vão medir se o valor do metro quadrado daquele empreendimento ele está dentro do mercado ou não, dependendo da procura. Vamos lembrar que na primeira fase você tem a permissão de alienar frações ideais. Então cada fração ideal vinculada à futura unidade autônoma, ela é considerada uma unidade autônoma, só que ela não tem matrícula própria. Os atos de registro são feitos na matrícula mãe do empreendimento. Maravilha. Possibilidade de cancelamento do empreendimento, é aqui que mora o perigo. Então, a primeira fase, que ela tem um prazo de 180 dias, conforme previsto no artigo 34
da Lei 459/64, 64, essa primeira fase, ela permite ao incorporador que não viabilizou o empreendimento a cancelar o empreendimento de forma unilateral. Ah, mas se eu tiver comprado à vista a minha futura unidade, ele pode cancelar? Lógico que pode. Por quê? Por conta da característica dessa fase. E a gente vai ver a natureza jurídica dos contratos e a natureza jurídica da propriedade um pouquinho mais à frente. Ou seja, nessa primeira fase, é uma fase de muito auê, muito oba-oba, e a gente tem que tomar bastante cuidado para saber se o empreendedor ele viabilizou ou não o empreendimento. Aí vocês vão perguntar para mim, mas o que é viabilidade do empreendimento? Viabilidade do empreendimento é alienar tantas unidades que satisfaçam a construção. Então, se a construção ela custa 10 milhões, o empreendedor ele tem que arrecadar 10 milhões em venda. Qual que é o problema? Muitas vezes o cliente ele compra num fluxo de pagamento muito extenso. Se o incorporador fizer a conta errada, ele pode sofrer eventuais inadimplências. Nesse momento, a própria lei de incorporação ela tem um dispositivo no artigo 63 de você executar esse inadimplente de forma extrajudicial. Então, a alienação fiduciária de bem imóvel, a lei 9.514 de 97, que permite a execução extrajudicial, ela já tinha previsão na 459/64. Para quê? Porque é uma situação que o empreendedor ele não gosta de sofrer a inadimplência, muito mais ele quebrar, ele falir. Não é essa a ideia do empreendedor imobiliário. Vamos em frente. Segunda fase. Fase da construção. Aqui tem outro problema. O vereador Paulo Frange foi embora e eu gostaria de tê-lo aqui para questionar sobre esse assunto. Esse é o momento em que você tem o alvará de execução da obra. É a hora que você começa a construir. Aí vem um detalhe. Qual que é o projeto que o empreendedor registra no registro de imóveis? É o projeto arquitetônico. E o projeto de execução é igual? Aí você pergunta, é igual o projeto de execução ao projeto arquitetônico? Muitas vezes não. Olha que interessante. No município de São Paulo se permite registrar um empreendimento imobiliário sem saber se aquele empreendimento imobiliário vai ser daquele jeito. Então, muitas vezes o que acontece? O empreendedor ele lança o empreendimento, quando vai executar ele tem que mudar o projeto. Só que vem a lei e fala o seguinte: você não pode mudar o projeto, artigo 43, inciso 4 da Lei 491. Então, se alguém registrou um compromisso de compra e venda, ferrou o nosso querido incorporador, porque ele não vai poder alterar esse projeto. Então, nesse momento, os empreendimentos imobiliários, na minha visão, uma visão mais consumerista, que não dá para dissociar a visão consumerista do empreendimento imobiliário da incorporação imobiliária. Por quê? Porque a Lei 4591/64 já era uma lei consumerista. O Decreto 58/37, que trata de loteamento, já era uma lei consumerista. A 6766/79, que trata de loteamento e parcelamento de solo urbano, já era uma lei consumerista, que visava proteger o adquirente. Então nós não podemos ser ingênuos de pensar que o projeto registrado vai ser o projeto executado. Isso é uma falha de São Paulo. Ele permite isso acontecer e não deveria. Eu dou aula de incorporação imobiliária há 10 anos. É interessante isso. Eu só conheci uma cidade, se não me engano, Itapema, em Santa Catarina, que exige do empreendedor imobiliário todos os projetos, inclusive o de execução. Para quê? Para otorgar segurança. Porque é aquele momento, você compra, a hora que você vai receber sua vaga de garagem, a tua vaga que você escolheu, no meio da vaga, tem uma coluna. O que você faz? Isso acontece, né? Ou, como foi um caso que a gente teve, nós construímos um empreendimento que foi comprado pelo deputado Fernando Cabeça, ele era síndico do prédio na época, promotor de justiça. E a gente tomou pau dele, porque ele entrou com ação judicial, porque na vaga de garagem não cabia um Twingo. É absurdo. Então o que a gente teve que fazer? A gente teve que comprar um terreno ao lado para agregar um projeto adicional de reforma para que ele pudesse fazer a garagem. Então assim, é muito preocupante
preocupante a pessoa que compra imóvel na planta. Na minha visão, uma visão que quem trabalhou no mercado, é quase chegar à insanidade. Você não sabe o que você vai receber, é impossível você saber isso. Então é o que eu gostaria de conversar com o Dr. Paulo Frange. Se não haveria um meio termo de você aprovar o projeto executivo, porque tem muito erro de projeto e isso é muito preocupante. A outra característica é a questão da comissão de representantes e patrimônio de afetação. Então é muito importante sabermos que a incorporação imobiliária, ela outorga um dever ao adquirente. E esse dever do adquirente é participar e constituir a comissão de representantes do empreendimento. Para quê? Para fiscalizar o andamento da obra. Todas as obras que eu acompanhei, as pessoas falavam assim: ah, a obra está indo bem? Sim, senhor. Ah, obrigado. E desligaram. Quando eu entrei na construtora, eu perguntei assim para o departamento de engenharia: aqui a gente não tem visita em obra? Aí o engenheiro falou: não está louco? Você quer levar para o cliente para dentro da obra? Não, está louco. Ele vai ver tudo que a gente está fazendo. Eu falei: mas não é para ver? Ele falou: lógico que não. Tem que ser surprise. Aí eu falei: ah, que legal, bacana. Aí eu briguei lá dentro da engenharia e fizemos a primeira visita em obra no empreendimento aqui em Moema, na Pintacilgo 36, chamado Levert. Empreendimento de alto padrão, lindo, maravilhoso. Foi o meu primeiro empreendimento. Foi super interessante a visita em obra. A gente subindo lá nos apartamentos, né, de repente um morador fala assim: peraí, o vaso sanitário vai ser preto? Aí eu falei: preto? Geralmente o vaso sanitário é branco, né? Preto? Aí eu chamei o engenheiro e falei assim: por que vai ser preto? Porque era mais barato. Eu falei: mas não era Deca? Você vai me entregar um vaso que parecia árabe, chinês, né? Genérico, que é o legal do memorial descritivo é: eu vou entregar louças Deca, Porto Belo, blá, ou similar. Não é nem genérico, é similar, ou seja, é algo parecido com aquilo, não que seja aquilo, né? Então assim, é muito interessante a gente, esses detalhes. Quem milita no mercado, quem advoga para o mercado imobiliário, tomar cuidado. Se for advogar para um cliente, um usuário, um consumidor, tem que tomar bastante cuidado com o que está comprando. A questão do patrimônio de afetação. O patrimônio de afetação, ele é, na verdade, para mim, é um grande engodo, né? O patrimônio de afetação, ele deveria ser obrigatório, não facultativo. Então, no momento em que a lei, ela traz um direito real novo, um direito real sui generis, um método de proteção do adquirente, só que ele é facultativo, a sua aplicação, para mim é engodo. O patrimônio de afetação ele deveria ser obrigatório para qualquer incorporação imobiliária, porque o resquício da Incol é muito presente ainda na vida de todo mundo. Então, o que é o patrimônio de afetação? O patrimônio de afetação é um sistema de direito real sui generis, no qual você segrega do patrimônio do titular, do incorporador, a aderência econômica daquele patrimônio, daquele bem. Ou seja, qual é o objetivo do patrimônio de afetação? O objetivo é garantir proteção a determinadas pessoas. Isso acontece no bem de família voluntário. Então, no bem de família voluntário, você tem um patrimônio de afetação. Na alienação fiduciária de bem imóvel, quando você aliena um bem fiduciariamente, você tem constituído um patrimônio de afetação. Na incorporação imobiliária é a mesma história. Você segrega do patrimônio do incorporador aquele empreendimento, ou seja, aquele empreendimento segregado do patrimônio, ele se torna garantia de sua execução. Então o incorporador não pode fazer como a Incol fazia, que é pegar o dinheiro de um empreendimento e jogar no outro. Ele só pode destinar para aquele empreendimento. É uma garantia maior de boa gestão administrativa. Sem a comissão de representantes para poder fiscalizar, não dá certo. Tudo bem? Então quem é que exige patrimônio de afetação hoje no mercado? O banco. O banco vai financiar a obra? Vai, ok. Só que no contrato está:
a construtora é obrigada a constituir patrimônio de afetação. E qual que é o efeito jurídico do patrimônio de afetação? É a abertura das portas da empresa para o banco fiscalizar. Porque agora eu vou ter um perito técnico para analisar a contabilidade e um perito técnico para analisar a obra. Nesse ponto é muito importante sabermos. Existe uma NBR, a NBR 15575 de 2013. Essa NBR, ela exige o padrão mínimo de construção. É chamada norma de desempenho. Aí vem a minha pergunta: como é que eu vou diferenciar um empreendimento de baixo padrão e um empreendimento de alto padrão? Você vai diferenciar com base na NBR 15575 de 2013. Ou seja, o empreendedor, o projetista do empreendimento, deverá ele escolher, optar em qual tipo de padrão ele vai enquadrar aquela obra. Um padrão A, um padrão B, um padrão C. Então, antigamente você via se o padrão era ou não de alto padrão pelo número de dormitórios, pela área útil do apartamento. Hoje não. Hoje você vai analisar a qualidade de um produto pela sua qualidade intrínseca, pela qualidade do material empregado pelo incorporador. Isso é fundamental. Só que aí vem um grande problema. Quem é que sabe isso? Aonde está publicado esse memorial descritivo da obra? A lei de incorporações traz isso? Essa obrigação? Não, não traz. Então, eu, como presidente de comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB, nós temos em andamento um projeto nesse sentido, de tornar obrigatório ao oficial de registro de imóveis que dentro dos documentos do memorial de incorporação haja um memorial descritivo assinado pelo projetista, para ele determinar qual é o tipo de padrão dessa obra. Porque o corretor, os consumidores, os incorporadores vão se beneficiar disso. Porque eu vou vender 2 dormitórios, só que eu vou vender 2 dormitórios de alto padrão. Então você quer comprar um carro de bom padrão, você não vai ser enganado. Eu vou lá e compro uma Mercedes, eu vou lá e compro uma BMW. Ah, mas eu quero comprar um GM. Tudo bem, não tem problema. Só que se você comparar um GM com um carro alemão, é muito diferente. Se eu comprar um imóvel em que eu tenho um padrão de acabamento, um padrão de qualidade de altíssimo nível, consequentemente, a manutenção desse edifício vai ser mais em conta. Então, hoje, abre-se um outro mercado. Um mercado para profissionais condominiais, para síndicos profissionais, para empresas de administração de imóveis profissionais, que vão garantir que essa obra ela seja uma obra de boa qualidade. Porque a NBR ela vai falar, não adianta você colocar um material de excelente qualidade, tudo vai depender do uso. Então, se eu pego um empreendimento de alto padrão, eu vou ter que ter um uso adequado da coisa comum. Isso é muito importante porque abre mercado para quem milita na área imobiliária. Vamos em frente, querido. Terceira fase. Na terceira fase é a fase do AUE, né? É a fase mais complicada. Por quê? Porque agora eu tenho as questões de aprovação do crédito imobiliário, a vinculação do SFH ao SFI, Sistema Financeiro de Habitação ou Sistema Financeiro Imobiliário, dependendo do valor do imóvel. Agora eu tenho a entrega das chaves, ou seja, eu tenho a questão da verbação da construção, constituição do condomínio edilício e assim por diante. Ou seja, na terceira fase é a fase em que o cliente ele vai receber a sua unidade autônoma e ele vai entrar no empreendimento. Aí tem um detalhe: e se ele não tiver o crédito imobiliário aprovado? É um caso de rescisão contratual ou um caso de resolução? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado também com essa questão, porque as questões judiciais elas vão aparecer aqui, na terceira fase.
Porque é a fase que o cara chega e não tem o crédito aprovado, ele não tem como comprar o imóvel. Tudo bem? Até agora estamos tranquilo? Vamos em frente, querido. Natureza jurídica dos contratos em cada fase. Está aí o motivo dos 10 anos. Em cada fase do empreendimento imobiliário tem a natureza jurídica diferente. Na primeira fase do empreendimento, que é naquela fase que o empreendedor pode cancelar o empreendimento, a natureza do contrato é um contrato preliminar. Na segunda fase, a natureza é definitiva. E na terceira fase é uma natureza translativa de domínio. Então veja que na primeira fase eu tenho promessa, recibo, termos de adesão ao empreendimento. Essa é a forma que a Lei 4591 determinou que o empreendedor se manifestasse contratualmente, se relacionasse contratualmente com os clientes. Só que o que o mercado imobiliário faz? Ele faz compromisso, compra e venda. A pergunta que eu faço é, por mais que eu celebre um compromisso, compra e venda, pode o empreendedor cancelar o empreendimento? Pode. Então esse compromisso de compra e venda, que tem nome de compromisso, que deveria ser feito na segunda fase, a natureza dele é de promessa. Ou seja, não importa o nome que você dá para o compromisso, para o contrato. Compromisso, compra e venda, termo de adesão, todos têm natureza preliminar. Justamente por quê? Porque essa fase de 180 dias, que é a primeira fase, é uma fase em que o nosso querido incorporador poderá cancelar o empreendimento de forma unilateral. Evidente que o cancelamento de forma unilateral somente ocorrerá se ele não viabilizar o empreendimento. Tudo bem? Na fase, aquele teu recibo, a tua proposta, aquela promessa de compra e venda, ela se torna contrato definitivo. Então, veja, tecnicamente falando, promessa de compra e venda e compromisso de compra e venda são institutos distintos. A promessa é um contrato preliminar, e o compromisso é um contrato definitivo. A promessa é um contrato condicionado, o compromisso é um contrato sem condição. Então é muito importante essa análise, aí já é uma análise mais jurídica, né? É muito importante que o operador do direito tenha consciência que não importa o nome que você for dar, se você colocar uma cláusula condicionando a eficácia do contrato, é um contrato de promessa. Isso é muito importante que fique claro. Tudo bem? Então, é muito comum, nessa primeira fase, o empreendedor, quando o mercado está bom, ele fala o seguinte: quer fazer um distrato? Eu vou quebrar. Chamo o Dr. Mandina, fala: Dr. Mandina, eu vou quebrar. Só como eu gosto muito do senhor, vamos fazer um distrato? Só com o senhor, eu vou quebrar. Vou ter que devolver o dinheiro para todo mundo? Lógico que vou. Só que eu vou te devolver agora 100% corrigido, evidentemente, com tudo pago, bonitinho. Você é meu amigão. Eu te jogo num outro empreendimento que eu tenho. Se interessa? Se interessa. Aí a gente faz o distrato. O que é o distrato? Distrato é a resilição bilateral. É um novo contrato cancelando o anterior, o primitivo. Eu vou e revendo para a doutora. Entendeu a técnica? Então, quando o mercado está bom, tem alguns incorporadores, evidentemente exceção não é regra, que pode usar o chamariz da primeira fase desse poder de cancelamento unilateral por mera denúncia para uma fraude. Isso aconteceu com um cliente meu, foi até interessante que eles vieram no escritório e eu falei para eles: olha, primeiro, essa demanda vai ser uma demanda tese jurídica, vai ser cara, não vai ser barata, né? Por isso que eles foram embora, né? Eu falo para o cliente porque entrou no escritório, né? O que aconteceu? Eles foram comprar empreendimento, aconteceu isso, distrataram o empreendimento e foram morar em outro lugar. Aí passaram alguns anos, eles foram convidados por um casal de amigos a jantar num apartamento novo. Eles foram.
interessante. Acho que eu estou tendo um déjà vu. Eu já vi esse lugar em algum lugar. Aí falaram assim, não, a gente comprou na planta e tal. Aí como eles começaram a puxar na memória, era o empreendimento que eles tinham comprado. Só que eles tinham comprado por 300 mil. E o casal de amigos comprou por 500. Mas quando o mercado é bom, né? Hoje, incorporador nenhum quer falar de distrato. Tanto que as associações, Secov, está brigando para regulamentar o distrato. Regulamentar o quê? Se o distrato é mero acordo de vontade. O que você tem que regular é a rescisão. É a extinção do contrato com culpa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de mercado. Tudo bem? Vamos em frente, querido. Principais formas de extinção dos contratos em cada fase do empreendimento imobiliário. Na primeira fase, nós temos como principal forma de extinção a resilição unilateral. Então, o que é resilir unilateralmente? É aquela condição imposta no contrato ou na lei em que, ocorrendo a condição, você extingue por mera denúncia. Exemplo de extinção de contrato por resilição unilateral: incorporação imobiliária, prevista em lei. Segunda forma, um segundo exemplo de extinção unilateral ou por resilição unilateral: revogação ou renúncia. Então, quando eu outorgo a um advogado uma procuração para ele me representar judicialmente e eu não confio mais nele, eu vou e revogo. Quando o advogado não confia mais no cliente, ele vai e renuncia. Artigo 682, inciso 1 do Código Civil. Então vejam que a resilição unilateral, ela somente pode ocorrer se houver previsão legal ou se estiver ajustado no contrato, mesmo que implicitamente. Aí vem um detalhe. Sabe aquele cliente que comprou na planta? Ele comprou com financiamento bancário? Aí quando o cara chega na terceira fase, ele não tem aprovado o crédito imobiliário? Essa é uma hipótese de resilição unilateral. Só que o judiciário nunca julgou uma tese dessa. Essa é uma tese que eu estou desenvolvendo e eu estou compartilhando com os senhores. Então pensem só. A súmula 543 do STJ, quando ela fala resolução, na verdade não é resolução, é rescisão. O cliente que dá causa à extinção do contrato é o cliente que se arrepende, não o cliente que é enganado. Porque o cara, o nosso querido cliente, consumidor, vamos lembrar que o consumidor, em certos momentos, ele é um sujeito até fora de si, quando se trata de empreendimento imobiliário. Por quê? Porque o mercado de São Paulo é assim. Então o sujeito vai, compra na ânsia e o empreendedor fala, ó, eu vou te colocar numa tabela de financiamento para você pagar pouquinho durante a obra. Quando chegar ao final, você paga o financiamento. Só que ninguém faz a análise de crédito dele. Ou faz? Ninguém faz. Quando eu estava na construtora como gerente, eu observei essa situação, eu implantei nos meus empreendimentos uma equipe de repasse para fazer a análise do crédito imobiliário. Por incrível que pareça, 90% das propostas da imobiliária caíram. Por quê? Porque o corretor de imóveis, naquele momento, naquela ânsia de vender, vendia para uma pessoa que não tinha condição de vender. Isso é lógico, ele está vendo o lado dele, de vender e ganhar comissão, só que eu estou vendo uma análise sistemática. Você vai vender para uma pessoa que não tem dinheiro, chega agora, a incorporadora quer entregar o prédio e não vai conseguir, porque ela precisa dos financiamentos imobiliários para poder se restabelecer e ela não vai ter. Então isso é ruim para o mercado, vender para quem não tem condições. Isso é muito importante. Vender por emoção faz parte do jogo? Faz parte do jogo. Mas nós temos que pensar de forma sistemática. Porque uma venda mal feita hoje vai ser um problema que vai
trazer prejuízo para o empreendedor imobiliário, vai trazer prejuízo para o consumidor, vai trazer litígio desnecessário. Não que os advogados não se aproveitem da situação do litígio, não é isso. Mas o sistema jurídico brasileiro foi criado para não ter litígio. Reservar o litígio realmente situações conflituosas, situações que precisem disso. Não a situação que o consumidor foi enganado. Eu conversei semana passada num evento da Academia Brasileira de Direito Civil com a professora Cláudia Lima Marques. A professora Cláudia Lima Marques é uma das grandes consumeristas do país. E ela falou assim, nossa, eu nem imaginava essa situação. A vulnerabilidade do consumidor na aquisição de imóvel na planta. É uma tese que a gente precisa desenvolver. Na segunda fase, como a segunda fase já viabilizou o empreendimento, agora o empreendedor não quer mais rescindir, não quer mais extinguir. Então qual que é a principal forma de extinção? Rescisão por culpa do nosso querido cliente, do consumidor, ou a questão da resilição bilateral, que é o distrato. Essas são duas formas principais de extinção de contrato na segunda fase do empreendimento. E na terceira fase? Na terceira fase é a mesma história. Rescisão ou resilição bilateral. Veja que essa ideia que eu trouxe para os senhores não está no quadro. É uma ideia que a gente precisa desenvolver da resilição bilateral ou até mesmo resolução. Vamos lembrar que a resolução é uma extinção sem culpa. Ou seja, se você aplicar a tese que o consumidor é vulnerável e lá na frente ele não foi aprovado o crédito imobiliário e a construtora também não fez uma simulação de aprovação na hora da aquisição, seria interessante uma resolução, porque o efeito da resolução é a quebra do nexo de causalidade contratual, ou seja, você retroage ao status quo ante e você reembolsa tudo. Então essa é uma tese interessante para se trabalhar. Doutor, último slide. Viu que foi rapidinho, né? Obrigado. Na questão da natureza jurídica da propriedade, aí foi isso aqui que completou 10 anos mês passado, né? Eu fiquei feliz, o Dr. Mandina estava na sala de aula, num curso que eu faço, e eu falei na classe, pô, estava feliz da vida, né? Tinha concluído o pensamento jurídico da incorporação imobiliária depois de 10 anos de estudo. A primeira fase, que é a fase de lançamento do empreendimento, a natureza da propriedade é uma natureza resolúvel. Por quê? Para poder combinar com o poder do empreendedor dele cancelar o empreendimento de forma unilateral. Significa dizer o seguinte: o que é propriedade resolúvel? Propriedade resolúvel é aquela em que ela já tem um fator, uma condição de extinção, ou no título ou fora do título. No caso concreto, eu já tenho um fator de extinção dessa relação da propriedade pela lei, ou seja, no contrato. Então mesmo que eu, incorporador imobiliário, faça uma venda para a doutora Rosa, faça uma compra e venda da Praça Ideal, eu vou registrar a compra e venda, eu vou transmitir propriedade para a doutora Rosa. Se eu não viabilizar a obra, eu cancelo a tua propriedade, doutora Rosa. Mas por quê? Porque há uma condição intrínseca no nosso contrato em que a tua propriedade adquirida, ela é uma propriedade resolúvel. Então, essa natureza jurídica, ela traz segurança para o empreendedor imobiliário. É por isso que o empreendedor imobiliário, se ele não viabilizar o empreendimento, mas eu já vendi várias unidades já foram registradas. Não tem problema. Denuncia da mesma forma, cancela tudo. Devolve o dinheiro, evidentemente. E a comissão? A comissão do corretor, mesma situação. Em regra, deveria devolver. Por quê? Porque a venda feita, vamos lembrar, que a comissão de corretagem para o STJ, ela tem como fato gerador o resultado positivo da alienação.
enquanto não passar do prazo de 180 dias, na prática, a comissão do corretor deveria estar vinculada, deveria estar guardada para quê? Para aquele momento. É o caso que acontece quando a Caixa Econômica vende imóvel na planta. Então, o corretor já vendeu. Só que enquanto a Caixa Econômica não financiar aquela unidade, o corretor não recebe a sua comissão. Então, o mercado imobiliário, ele deveria se ajustar à teoria trazida pela Lei 4.591/64. Não é o que acontece. Então, na prática, vai haver essa discussão do corretor já usar a comissão. Então, eu comento com os senhores, corretores de imóveis e advogados, nós temos que nos profissionalizar em todos os meios. A incorporadora tem que se profissionalizar, os corretores também, e a advocacia também. São teses. Então, se os senhores concordam ou não com a tese é outra história. Mas, na minha cabeça, a primeira fase do empreendimento imobiliário, a natureza da propriedade é uma natureza resolúvel. Ok? Na segunda fase, é uma propriedade limitada. Por quê? Porque você não pode usar nem fruir. É assim como o usufruto. Eu sou do proprietário, a senhora é usufrutuária. Eu posso usar e fruir do bem? Não, a senhora é usufrutuária. Então, eu classifiquei a segunda fase como uma propriedade limitada. E na terceira fase, aí sim, uma propriedade plena, que você pode usar, fruir, dispor do jeito que você quiser. E aí tem um detalhe. Na terceira fase, a gente tem que lembrar que você vai constituir o condomínio edilício. Essa propriedade plena, ela se trata de propriedade plena apenas para a área útil, tá? Porque a área comum, ela continua limitada. Por quê? Porque o artigo 1335, inciso 1 do Código Civil, ele determina que são direitos do condômino usar, fruir e livremente dispor. Então, o que ele pode livremente dispor? A sua área útil. E a área comum me restringe o meu uso e fruição de acordo com a convenção de condomínio. Então, nós, operadores do direito, somos obrigados a sistematizar muito bem a lei para que a gente possa ter a tutela adequada e que a gente acerte, né, na hora de fazer os pedidos, para não ter sucumbência recíproca, que isso é uma desgraça para nós. Queridos, mais uma vez, muito obrigado pela presença dos senhores, pela paciência na hora regulamentar. Eu estou à disposição para eventuais questões. Um abraço.